Bom dia, meus alunos queridos. Estão preparados para mais uma aula? Hoje será aula de matemática, não é isso? Aí vocês vão pegar o caderno 1 na parte de matemática e abrir na página 4, certo? Abram aí rapidinho para a tia poder começar a explicar o assunto, nosso assunto, certo? Então, como proceder? A gente vai fazer as atividades de aula, né, junto com a tia, e no WhatsApp, junto com o link, vai estar a agendinha, que é a atividade de casa, certo? Vamos lá. Função social dos números. A gente sabe que quase em todo lugar a gente percebe a presença dos números, né? E os números, eles não servem somente para indicar quantidades. Eles servem para uma diversa variedade de coisas, né? Diversas situações do nosso dia a dia. Então, os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E com eles, né, a gente pode fazer diferentes números, né, para indicar quantidades e medidas, certo? Então, se eu juntar o 2, o algarismo 2 e o 3, eu vou formar o número 23. Se eu juntar o 5 e o 7, eu vou formar o número 57. Né? Então, se eu juntar o 8 e o 9, vai formar 89. Né? Então, a partir desses números, né? Aliás, a partir desses algarismos, eu posso formar outros números, certo? Então, você ia perguntar, quais são os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, a gente vai ver alguns exemplos, né, de números, né? E o que eles indicam. Então, aqui eu tenho uma placa. Essa placa indica a quantidade máxima de pessoas, né? Então, lotação máxima, 100 pessoas. Então, esse número 100 aqui, ele está indicando quantidades, ou seja, quantas pessoas está propostas nesse lugar, né? Quantas pessoas cabem nesse lugar. Então, na caixa ao lado, cabem 200 hastes flexíveis. Então, nesse caso aqui também, o número 200, ele indica o quê? Quantidade. Quantas hastes eu posso colocar aqui nessa caixa, certo? Então, nesse caso aqui, nesse outro caso, eles indicam quantidades, né? Agora, vamos ver. Números que indicam medidas. Eu tenho capacidade máxima, 1000 quilogramas, né? Isso ainda está na mesma página, certo? A indicação da placa está em quilogramas, portanto, indica uma medida de massa, né? Então, o que significa medida de massa? Significa peso. Então, digamos que aquele caminhão, ele cabe, a capacidade dele é de 1000 quilogramas, certo? Então, isso é o que? A medida de massa, o peso que aquele caminhão suporta. Então, aqui eu tenho Cachoeiras do Araçá, 3 quilômetros. Poço das Antas, 17 quilômetros. Poço das Antas da Saudade, 20 quilômetros. Do Alcantilade, 21 quilômetros. Da Prata, 15 quilômetros. Da Fumaça, 30 quilômetros. E Trilha do Cruzeiro, 500 metros. E Trilha da Pedra Selada, 11 quilômetros. Então, essas placas indicam as distâncias em quilômetros e metros das cachoeiras na Serra da Mantiqueira, no Rio de Janeiro. Então, tudo isso aqui, esses números aqui, eles indicam o quê? Indicam medidas, né? Agora, vamos ver outro exemplo. Números que indicam ordem, certo? Então, considerando que o rapaz de blusa verde é o primeiro da fila, a moça de blusa amarela é a quarta pessoa da fila, né? Então, é primeiro, segundo, terceiro, quarto,
quinto. Então, nesse caso, esse número aqui, quando vier com a bolinha e o tracinho, está indicando ordem, né? Posição, certo? Agora, vamos colocar na página seguinte, na página 5. Vamos ver outro exemplo. O primeiro item da lista de compras é pão e o sexto item é verduras, né? Então, lista de compras. O primeiro é pão, segundo, leite, terceiro, manteiga, quarto, frutas, quinto, ovos, sexto, verduras e sétimo, carne. Então, nesse caso aqui, indica ordem também, né? Então, sexto indica ordem, primeiro indica ordem. Agora vamos ver os números que indicam códigos, né? Então, não sei se vocês já viram, na placa dos carros tem essas letras e esses números, né? Então, essas novas placas de automóveis, né, combinados, eles formam códigos, né? Bem assim acontece na carteira de trabalho, né? Se vocês pegarem uma carteira de trabalho, vocês vão perceber que é tudo isso aqui, esses números aqui, eles representam o quê? Eles representam códigos, né? Esta é a fotografia de uma carteira de trabalho. Todos os números da página do documento mostrado na imagem são códigos. Então, todos os números presentes aqui são códigos. Vamos agora para a página seguinte, a página 6. Como os números podem ser organizados para compor quantidades? Então, aí é que tá, né? Então, nós sabemos que os algarismos são 0 até chegar ao 9. E com eles, a gente pode formar vários números, né? Como a tia já tinha falado. Então, aqui eu tenho. Quantos ursinhos eu tenho aqui? Eu tenho 3. Então, para representar essa quantidade, eu coloquei o número 3. Quantas crianças tem aqui? Para representar essa quantidade, eu coloquei 6, né? São 6 crianças. E para representar a quantidade de animais, eu coloquei aqui o número 9. São 9 animais. Agora vamos ver a dezena. O próprio nome já está dizendo. Dezena. Dezena vem de 10, né? Então, uma dezena possui 10 unidades, né? Então, para representar quantidades maiores que 9, agrupamos 9 mais 1 para obter 10, ou seja, o primeiro agrupamento. Não é isso? Então, se a tia perguntar, quanto é uma dezena? 10, não é isso? E 10 representa o quê? 10 unidades representa o quê? Uma dezena. Representando no material dourado, né? Então, a partir de hoje, a gente vai ver muito esse material dourado junto com o ábaco, certo? A tia vai trabalhar muito, vai trabalhar na sala, eu vou trazer o ábaco para a gente aprender, né? Como é que faz esses números usando esse material, certo? Então, eu tenho aqui um cubinho, representa uma unidade. 10 unidades, né? Então, 10 cubinhos desse representa uma dezena, ou seja, uma barra, certo? Então, recapitulando, um cubinho é uma unidade, né? Então, 10 cubinhos vão formar uma dezena, ou uma barra. Uma barra dessa daqui possui 10 unidades, ou uma dezena. Na troca de 10 cubinhos do material dourado por uma barrinha, realiza-se um agrupamento, ou seja, um grupo de 10 cubinhos. Assim, podemos dizer que 10 cubinhos formam uma barrinha, né? Então, 10 cubinhos desse formam uma barrinha. E 10 cubinhos representam 10 unidades. Ou 10 unidades representam uma dezena, certo? Vamos agora colocar no jogo rápido, no livrinho de vocês, na página 9. Certo? Vamos lá. Primeira questão. Os números 19 e 91, quando representam quantidades, são iguais ou diferentes? Represente os dois números desenhando as bolinhas nos ábacos. Certo? Então, a gente vai representar esses números nos ábacos. Tia, o que eu vou fazer? Então, aqui eu tenho o primeiro ábaco, 19.
que eu vou fazer? Então, eu tenho uma dezena, né? Aí eu vou colocar o quê? No número 19 tem uma dezena. Aí eu vou desenhar o quê? Uma argolinha aqui, ó, no D, certo? E o 9 representa 9 unidades. Aí eu vou desenhar 9 argolinhas aqui, onde tem o U. Aí sim, eu representei o número 19. Então, novamente, 19 é composto de uma dezena. Então, esse D daqui representa dezena. E esse U aqui representa unidade. Então, eu vou pegar e desenhar uma argolinha aqui, que vai formar uma dezena. E 9 argolinhas aqui, para formar 9 unidades. Vamos agora para esse outro ábaco. Da mesma forma, 91. Então, 91 são 9 dezenas e uma unidade. Então, eu vou vir aqui, né, para o D e desenhar quantas argolinhas? 9. Então, eu vou desenhar 9 argolinhas aqui para formar 9 dezenas. E vou desenhar aqui uma argolinha para formar uma unidade. Então, vai formar 91, que é composto de 9 dezenas e uma unidade. Entenderam? Vamos agora para a página 15, certo? Vamos para a atividade de aula da página 15. Escreva os números a seguir. Letra A, números de alunos da sua sala. Então, nós temos na nossa sala 6 alunos. Aí vocês vão colocar aqui o número 6, certo? Letra B, número de pessoas da sua casa. Então, vocês vão contar quantas pessoas moram na casa de vocês e vai colocar aqui o número. Tia, eu posso escrever o nome? Não, é para escrever um número. Se eu tiver 10 pessoas na minha casa, eu vou escrever o número 10, 1 e 0. Se eu tiver 5, eu vou escrever o número 5 e assim por diante. Letra C, os números que você acabou de escrever, eles indicam quantidade, código ou medida. Então, se eu quero a quantidade do número de alunos da sala e a quantidade do número de pessoas da minha casa, claro que eu vou marcar o X aonde? Em quantidade. Então, marco o X em quantidade, certo? Segunda questão. Faça um traço unindo cada imagem à indicação em números correspondentes. Bora lá. Essa placa aí, essa placa, eu vou ligar para quê? Para que número? Eu vou ligar para BRA 3R52, porque indica código, né? Aí eu vou ligar para lá. Esse vasinho de água, né? Ele possui o quê? 2 litros. Aí eu vou ligar para o número 2, 2 litros. Essa agenda telefônica, né? Ela possui o quê? Vários números telefônicos, né? Aí eu vou colocar aqui, ligar para ele, 9991 1111. E o troféu, claro que eu vou ligar para primeiro colocado, certo? Terceira questão. Observe a ilustração de uma corrida e responda as questões propostas. Então, observe aqui a corrida. Quantas crianças aparecem na imagem? Vamos contar com a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu coloco aqui 8 crianças, certo? Letra B. O percurso da corrida foi de quantos metros? Então, tem aqui escrito, ó, 100 metros. Aí eu vou colocar aqui, 100 metros, certo? Gostaram da aula? Então, um beijão e até a próxima.